Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor Mendonça e no PUC Ensina de hoje abordaremos a temática mobilidade urbana. Nessa videoaula vamos exemplificar o que é mobilidade urbana, falar de suas características e analisar a situação da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras. E o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. É importante destacar que ir e vir é um direito meu, seu e de todos nós, e está assegurado no Brasil pelo artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Sendo assim, é dever dos gestores públicos das nossas cidades garantir a possibilidade dos seus habitantes de ir e vir de forma rápida e eficiente, disponibilizando a infraestrutura adequada e os recursos e as modalidades necessárias para que esse deslocamento ocorra de maneira segura para toda a população, seja a pé, utilizando bicicletas ou até dos diversos tipos de transportes, sejam eles rodoviários, ferroviários ou aquáticos. A mobilidade urbana é um problema que precisa ser enfrentado por todas as cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e tornou-se um grande desafio contemporâneo. Ao mesmo tempo, é um reflexo da crescente urbanização e do crescimento rápido e desordenado das grandes cidades. No caso das cidades brasileiras, a mobilidade urbana expressa as diferentes condições de acesso da população em virtude de uma forte desigualdade social. De maneira geral, quem tem mais recursos usa o transporte individual, além de morar em áreas mais privilegiadas, como é o caso do centro das cidades e dos bairros no entorno. No caso das populações mais pobres, é necessário utilizar o transporte público para chegar aos locais de trabalho e de residência, percorrendo assim grandes distâncias. As cidades mais organizadas do mundo dão prioridade ao transporte público como forma de beneficiar a maioria da população. No caso do Brasil, é totalmente ao contrário. Os investimentos eles sempre priorizam o transporte privado por automóveis, beneficiando uma parcela privilegiada economicamente. Belo Horizonte é um bom exemplo disso. Apesar de ter sido a primeira cidade planejada do Brasil, o seu planejamento ocorreu apenas nos limites da Avenida do Contorno, onde a especulação imobiliária e o poder aquisitivo são os mais altos da cidade. Dessa forma, a população mais pobre passou a viver em bairros periféricos, que foram se expandindo cada vez mais com o crescimento urbano. Com o passar do tempo, a cidade não conseguiu acompanhar o crescimento rápido da população, e isso teve reflexo na mobilidade das pessoas, o que gerou diversos problemas. A cidade tornou-se congestionada, com um modelo de mobilidade que privilegiou o automóvel privado, em detrimento do transporte público. Isso tornou caótico o nosso padrão de mobilidade urbana. Apesar de ser dever da cidade garantir a possibilidade dos seus habitantes de ir e vir de forma rápida e eficiente, o que vemos na verdade é um problema grave na infraestrutura urbana, que agrava com os problemas de mobilidade. A cidade não possui uma boa qualidade de calçadas e de espaços públicos, o que dificulta o deslocamento a pé. Os transportes públicos são restritos, ineficientes e dominados por oligopólios, que controlam as empresas de ônibus no modelo que os gestores chamam de parceria público-privadas. No fundo, essas empresas priorizam mesmo a obtenção de lucro e não a qualidade dos serviços. E o resultado é aquilo que a gente já sabe: transportes precários, sem segurança, com preços abusivos e deslocamentos mal planejados, fazendo com que a população gaste muito tempo de um lugar para o outro, sem que haja alternativas viáveis. Isso acaba fazendo com que as pessoas que têm condições comprem ainda mais carros e motos particulares, o que para a mobilidade urbana não é nada bom. Enquanto ônibus e metrôs transportam muitas pessoas, carros e motos na maioria das vezes são utilizados apenas por uma única pessoa, o que acaba gerando uma sobrecarga nas vias, aumentando ainda mais o tempo de circulação das pessoas de um lugar para o outro. Isso tudo agrava ainda mais quando falamos de pessoas com dificuldade de mobilidade, idosos ou pessoas com deficiência, ou até mesmo pessoas pobres, que acabam tendo acesso restrito à cidade em relação à população mais rica. Isso tudo está ligado às questões políticas, sociais, históricas e geográficas, que acabam configurando a organização que vemos hoje nas nossas cidades. Como conclusão, a mobilidade urbana é um direito, mas no caso brasileiro se transformou num grande problema que afeta a todos. Então, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade urbana das nossas cidades? O uso prioritário de transporte coletivo, o da adoção de modos de deslocamento mais saudáveis, como a bicicleta, as caminhadas,
ou até mesmo o uso das geotecnologias, através de aplicativos colaborativos, como é o caso dos aplicativos de carona. Além disso, mudanças como essas podem tornar as nossas cidades menos poluídas e congestionadas, e assim mais acolhedoras e agradáveis de se viver. Por hoje é isso, galera. Espero que tenham gostado e aprendido. Até uma próxima!